Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 185, módulo 14. O assunto: valor da tensão induzida. Vamos lá? Se vocês, alunos, realizaram a experiência simples da figura ao lado, irão verificar que o valor da tensão induzida, ela depende de um certo número de coisas. Por exemplo, se vocês deslocar seu ímã rapidamente, a tensão induzida será maior do que se deslocar lentamente. A partir desta observação, podemos então estabelecer uma regra básica. Preste atenção, hein? O valor da tensão induzida depende da velocidade com qual o campo magnético corta os fios condutores. Preste atenção que eu vou repetir. O valor da tensão induzida depende da velocidade com qual o campo magnético corta os fios condutores. Uma outra maneira de aumentar a tensão consiste em aumentar o número de espira da bobina. Isso por quê? Porque quanto maior for o número de espira, maior será o número de condutores cortado pelo campo magnético. A partir desta observação, podemos então estabelecer uma outra regra básica. O valor da tensão induzida depende do número de condutores cortado pelo campo magnético. Preste atenção que eu vou repetir. O valor da tensão induzida depende do número de condutores cortado pelo campo magnético. Com isso, podemos observar que temos duas regras. Primeira regra: o valor da tensão induzida depende da velocidade com qual o campo magnético corta os fios condutores. Segunda regra: o valor da tensão induzida depende do número de condutores cortado pelo campo magnético. Quanto maior for a potência de um ímã, maior será o número de linhas de fluxo magnético em volta do mesmo. Se você substituir o ímã em barra, isto é, por um ímã que possui maior número de linhas de fluxo, vocês acharão que o valor da tensão induzida irá aumentar. Um método para aumentar a intensidade de um campo magnético está sendo ilustrado nessa outra figura ao lado. Observe com atenção esta outra figura. Nesta ilustração, o campo magnético é mantido imóvel, isto é, parado, e o condutor estará se deslocando através do campo magnético. Observe. Qualquer um destes dois métodos de gerar uma tensão, isto é, seja pelo movimento do ímã através de um condutor ou pelo movimento do condutor através de um ímã, podem ser usados para geração de uma corrente alternada ou então uma corrente contínua. Lembre-se sempre que é apenas necessário um movimento entre o condutor e o campo magnético para gerar uma tensão. Preste atenção, hein? É apenas necessário um movimento entre o condutor e o campo magnético para gerar uma tensão. Para poder aumentar a intensidade do campo magnético, uma bateria e uma bobina são acrescentados ao ímã permanente. Observe com atenção a figura ao lado. Observe que foi acrescentado uma bateria e uma bobina. Quanto maior for o número de espira da bobina, maior será o campo magnético. Isso, por sua vez, leva a um aumento do valor da tensão para uma determinada velocidade de deslocamento do condutor. Em resumo, nós temos o valor da tensão induzida, ela vai depender de três coisas. Preste atenção, hein? Primeiro, do número de espira no condutor. Segundo, da intensidade do campo magnético. Terceiro,
da velocidade do movimento relativo entre o condutor e o campo magnético. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima!